Fala pessoal, como vocês estão? Aqui é o professor Fábio Damasio mais uma vez, e hoje nós vamos continuar, o nosso tema 6 da nossa apostila sobre a administração da produção, com o tema planejamento e controle de produção. Tá? Então, para a gente iniciar, eu vou pegar aqui novamente a apostila para aqueles que querem acompanhar. Só um instante. Aqueles alunos que querem acompanhar, desculpa, está a partir da página 154, tá bom? Página 154. Nós vamos começar então a tratar sobre planejamento e controle da produção, tá bom? Eu vou partilhar agora a minha tela para que a gente possa começar aí a nossa aula, querida aula. Então vamos lá, gente. Primeiro eu gosto de trabalhar com conceito para depois começar a explicação, tá? Então quando eu falo de planejamento e controle da produção, o planejamento estratégico da empresa contempla os objetivos que devem ser atingidos por todas as áreas e departamentos da empresa. Então, quando eu falo de planejamento estratégico de uma empresa, eu tenho que pensar na empresa como um todo, não somente naquele departamento específico, né? Então, basicamente seria isso, tá bom? A gente pensa então na empresa como um todo, tá? Envolvendo todos os departamentos da empresa. Então, sendo dessa forma, a área de manufatura ela tem que contribuir para que esses objetivos sejam atingidos, inserindo na área da administração de produção o PCP, que é o Planejamento de Controle da Produção, que a sigla é essa, PCP, contribui ao formular um conjunto de planos, nos quais serão utilizados na execução e no controle do processo produtivo. Quando eu falo de processo produtivo, eu estou falando de todo o processo, desde a compra lá da entrada da matéria-prima até o produto sair acabado, tá bom? Então aqui, gente, o planejamento e a programação da produção, eles só estarão concluídos quando sistematizarem e darem as respostas para as seguintes, coloquei respostas aqui, gente, seguintes perguntas, tá? Gente, lembrando que quando eu falo de planejamento de produção, eu estou falando antes de começar a produzir. Então eu tenho que pensar nisso antes, tá bom? Então, primeira coisa que eu tenho que pensar, o que eu vou produzir? Qual é o produto que eu vou produzir? Quanto eu devo produzir? Quantidade. Quando eu vou produzir? Com o que produzir? Matéria-prima. Como produzir? Processo produtivo. Onde produzir e com quem produzir. Aí aqui você tem a previsão de vendas, Quando eu falo da previsão de vendas, eu tenho que pensar o que, quanto e quando produzir. Por quê, gente? Alguns produtos, e aí a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com esse quando produzir, alguns produtos eles têm uma certa data de validade. Então, digamos que eu tenho aí, hoje mesmo eu estava observando, eu comprei um suco aqui em um mercado aqui próximo da minha casa, e aí eu percebi que a validade do suco era muito curta. Eu falei, peraí, eu comprei o produto, se eu não me engano, eu comprei acho que no domingo, e ele vence no dia 12. Ou seja, um período até relativamente curto, E aí, gente, será que na hora que eles planejaram a produção, eles não pensaram nisso? Claro que sim, Porque tem que saber exatamente quando produzir, de uma maneira que esse produto ele acabe não estragando, Porque aí é prejuízo. E aí, quanto também produzir? Se eu sei que eu vou ter a capacidade de vender 50 mil unidades por mês, por exemplo, por que eu vou produzir 100 mil unidades? Para deixar estragar? Contando pela fé, eu vou produzir 50 mil a mais, e aí simplesmente falo, opa, 50 mil pela fé eu vou vender? Não, a gente tem que ter aí uma certa coerência. Isso tudo, gente, eu quero mostrar para vocês que quando nós abrimos um negócio e nós pensamos em produzir, e aí eu vou usar novamente o exemplo da aula passada, que é o exemplo do senhorzinho que vende salgado, eu tenho que pelo menos pensar em quanto eu vou vender. Vamos pensar num outro comércio, porque daí é produção sob encomenda, mas vamos pensar naquela adega lá do bairro.
que adianta ele encher o estoque dele se ele sabe que ele vai perder o produto, né? Não adianta. Então, basicamente é isso, tá? Outro exemplo, vamos usar aqui novamente, frango assado, né? Final de semana é muito comum as pessoas irem nas padarias ou em algumas outros estabelecimentos que vendem o frango assado, por exemplo. Então o cara que decidiu aqui o que produzir, eu vou produzir frango assado. Quanto eu vou produzir? Porque será que eu vou fazer aí 100 frangos e eu vou vender 20 e esses outros 80 eu vou perder? Né? Ele tem que começar a pensar, ou ele vai colocando gradativamente e vai aumentando, né, à medida que ele vai vendendo. Vendeu 20, ele coloca 30 na semana seguinte, vendeu 30, ele vai 50, até ele ver até onde ele pode chegar. E aí também, quando, né? Porque aí tem a questão da data de validade. Isso tudo está relacionado aqui, gente, ó, na administração mercadológica, que é a nossa previsão de vendas, tá bom? Com o que produzir? É óbvio, eu tenho que pensar quem vai ser a minha matéria-prima, né? O que vai ser a minha matéria-prima? Se eu estou fazendo um produto, um determinado produto, eu tenho que pensar qual vai ser a minha matéria-prima, né? Para saber. Aí eu tenho que pensar em quantidade, qualidade, né? Validade também. Isso daí quem cuida é a engenharia de desenvolvimento. E aí, por fim, a engenharia industrial vai pensar no processo de produção como um todo, né? Então, como eu vou produzir? Né? Qual máquina e equipamento eu vou utilizar? Quantas pessoas eu vou precisar? Né? Porque adianta, eu vou ter uma máquina que dá para 2 pessoas operar. Eu vou contratar 3 pessoas? Não. Vai ficar um olhando? Não. Então eu tenho que fazer um planejamento, né? Tudo isso em concordância com o departamento financeiro também, para que não tenha, né, um gasto elevado e a empresa acabe tendo prejuízo. Tá bom? Então, quando a gente fala sobre planejamento e programação de produção, seria isso daqui. Responder a essas perguntas aqui elencadas, se não me engano, são 7 perguntas, tá bom? E aí, gente, através de vendas e previsão de vendas que se inicia o processo de planejamento e programação do produto. Depois que você tem que pensar sempre na sua venda, qual é a minha capacidade de vender, né? Então, basicamente é isso. Então, vamos voltar a falar aqui o que é o PCP, tá? O que significa PCP? E vocês vão perceber que isso daqui é muito utilizado aí no mercado de trabalho. Então, vocês conhecerem o PCP é importantíssimo, tá, gente? O que é o PCP? É uma sigla, né, para Plano de Controle de Produção. Então, você faz todo o controle do sistema produtivo. Lembra que nós falamos do sistema de produção na aula passada? É exatamente o controle daquele senhor lá de sistema de produção, tá? Ele é um sistema de gestão operacional. Então aqui você não está falando da alta direção, da operacionalização de uma empresa, tá? E aí envolve todas as operações e consolidação da informação. Então, planejamento, responde as perguntas: o que, com que, onde, como, onde e com quem produzir. Programação, responde as perguntas: quanto e quando produzir. E aí o controle é a função administrativa que mede, né, e corrige o desempenho para assegurar que os planos estejam executados da melhor maneira possível. Tá? A tarefa do controle ela é verificar se tudo está sendo feito em conformidade com o que foi planejado e organizado, de acordo com as ordens dadas para identificar os erros ou desvios, a fim de corrigi-los e evitar a sua repetição. Gente, eu defendo uma tese, e isso daí eu aprendi com um professor no meu MBA, de gestão da qualidade, e eu concordo plenamente com isso. É impossível você melhorar aquilo que você não mede. Como eu vou saber que eu melhorei determinado processo se eu não controlo, se eu não tenho uma mensuração? Como que eu vou saber se eu tinha um número de 50 reclamações numa central telefônica, eu passei para 20, se eu não vou medir os 50 lá atrás, né? Eu tenho que medir sempre as coisas, para saber onde eu estou, onde eu quero chegar e para onde eu fui. Será que eu melhorei? Será que eu piorei? Como que estão as coisas? Então, além do planejamento e programação, o controle é essencial. Vocês vão lembrar um pouco da aula passada que nós falamos sobre o 5S, que eu falei sobre a disciplina, né? Um pouquinho. E aí entra essa questão do controle também, tá bom? Então, basicamente, gente, seria isso, pensar em cima disso, tá bom? Para que a gente não perca o controle. Não adianta você planejar, programar, sendo que você não controla. O controle nada mais é do que você se certificar de que os 2 itens anteriores foram cumpridos, né? Senão não adianta. Porque adianta eu gastar tempo, dinheiro,
né, ideia, recurso intelectual, porque isso daí é contado, sendo que eu não controlo e eu não sei exatamente o que está acontecendo, tá bom? E aí, gente, além desses pilares, outros pontos também têm que ser verificados. Primeiro, a quantidade de produto, que foi o que eu falei, né, porque aí eu tenho que ter uma noção de quantos produtos eu vou fazer. O layout da fábrica, né, para você ter um fluxo dos insumos melhores. Por que o layout, gente? Se eu faço uma produção, por exemplo, de uma televisão, digamos que eu coloque os componentes numa ponta da fábrica, aí eu coloque a tela na outra ponta da fábrica e aí no meio eu coloque e faça o acabamento, por exemplo. Então, quer dizer, eu vou ter que rodar a fábrica toda? Não, tem que ser uma coisa sequencial, né? Assim como uma linha de produção de carro, né? Você faz toda a montagem, monta o motor, parte elétrica, parte hidráulica do carro, por fim o acabamento, né? Um seguido do outro. O acabamento não vai ser do lado daquele que iniciou o processo, ele sempre vai ser o último, lá no finalzinho. E é assim que tem que ser, tá? O layout da fábrica, ele tem que ser aproveitado da melhor maneira possível, senão a coisa não vai andar, não vai funcionar direito, tá bom? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso também, pensar nisso no planejamento da nossa produção, tá? E também pensar que nas etapas que compõem o processo de fabricação. Por quê? Eu tenho que entender cada etapa, né? Na hora que eu tiver um processo de produção, eu tenho que saber aquilo que está sendo produzido e quais são as fases que ele vai ter que passar. Conhecer, né? Para saber tempo, quanto eu vou gastar, quais são as dificuldades, os possíveis defeitos, tudo isso tem que ser pensado. Quando eu falo de planejamento, eu não vou olhar somente as coisas boas e certas, né? Eu vou olhar tudo, eu tenho que pensar em absolutamente tudo, tá bom? E a definição de trabalho mecânico e humano. Então eu tenho que definir o que o homem vai fazer, o que a máquina vai fazer, quem vai ser o homem que vai operar a máquina, quais são as características que ele tem que ter, qual formação, tipo de conhecimento, tudo isso tem que ser pensado, tá bom? Definição de trabalho mecânico e humano. Eu tenho que casar, né? Harmonizar essas duas informações. Eu tenho que saber o que eu preciso de conhecimento humano e o que eu preciso de recursos, né? De capacidade técnica de equipamentos, tá bom? Então aqui, gente, quando nós falamos de PCP, né, do planejamento do controle de produção, nós temos algumas etapas. O primeiro delas é o quê? A previsão da demanda. Lembra que na aula passada nós falamos, com exceção da produção sob encomenda, você tem como prever uma demanda, né? Ou pelo menos você chegar perto, fazer aquilo que nós chamamos de provisão. Então você tem que saber, olha, eu estou começando um negócio e pretendo vender 50 unidades por mês. Ótimo, beleza, que bom, né? Isso é uma previsão. Então eu vou me preparar para vender aquela quantidade que eu planejei, né? Então, quando eu começo a etapa do meu PCP, eu tenho que saber mais ou menos quanto eu vou vender do meu produto, né? Não adianta eu fazer uma coisa sem saber, peraí, mas você pretende vender quantas unidades de carros, por exemplo? Falar, não sei, sei lá. Não tem como, né? Tem que ser uma coisa que você tem que ter um planejamento, né? Uma previsão, tá bom? Depois você tem que ter planejamento e capacidade de produção, porque uma vez que eu previ quantas unidades eu vou produzir do meu produto, eu tenho que me preparar para aquilo. Como que eu quero vender 50 unidades de carro se eu tenho capacidade de produzir 5 somente, 10%, né? Então não tem como. Se eu quero vender 50 carros por mês, eu tenho que ter equipamentos que me possibilitem produzir 50 carros por mês. Não adianta, porque senão eu vou gerar o que nós chamamos de gargalo no meio do caminho, né? E aí, quando eu falo, gente, é exatamente todas as etapas. Por isso que aqui atrás, ó, eu falei de conhecer as etapas, né? Porque quando nós falamos de um processo de produção, né, e vocês devem ter visto isso em gestão de processos, a gente está falando de todas as fases da produção. E aí entra tudo, né, gente? Exatamente tudo, tá bom? Então, não adianta eu ter uma máquina lá que tem capacidade, por exemplo, de produzir 30 unidades por mês, eu me planejo para produzir 50, mas uma das minhas máquinas, sei lá, coloca o pneu, vou dar um exemplo, né, de automóvel aí, só consegue colocar 30 por mês. E aí? Vai chegar um determinado momento que a coisa não vai andar. No final do processo eu não vou conseguir entregar 50 carros, né? Então eu tenho que planejar também a minha capacidade de produção, tá?
Planejamento agregado de produção é o que nós chamamos de PAP, tá? Que é o planejamento de todas as coisas também que vêm junto da produção, né? Você tem uma série de coisas que são relacionadas à produção e você acaba agregando, né? São os insumos, é a compra de outros recursos, é a estrutura que você tem que montar, isso daí tudo é planejamento agregado, né? Você agrega aquilo à sua produção. Planejamento mestre de produção, né? Seria um planejamento mais geral, digamos assim, né? Um planejamento mãe da sua produção. Você tem aquele planejamento, né, que é exatamente onde você quer chegar, o que você quer fazer. Tudo isso é o plano que você vai ter, né? Como eu vou fazer? É o meu plano mestre, né? O plano master. Como que eu vou fazer as coisas? Eu vou começar por aqui, eu vou comprar tantas peças, eu tenho que ter tantas máquinas. Esse é o plano mestre de produção, o PMP. Programação detalhada de produção. Enquanto o plano mestre ele trabalha com uma coisa mais ampla, né? A programação detalhada ele vai entrar nos mínimos detalhes. Então, por exemplo, eu sei que eu vou ter que fazer, enquanto eu vejo no planejamento agregado, no planejamento de capacidade, eu sei que eu vou precisar de tantas máquinas, de tantas pessoas. Aqui na programação detalhada da produção, eu já vou pensar na capacitação do meu funcionário, né, na questão de garantia das minhas máquinas, qual a capacidade que ela tem de produção, em quanto tempo eu vou precisar trocar, em quanto tempo eu vou precisar de uma manutenção preventiva, em quanto tempo pode ocorrer algum tipo de defeito para fazer uma manutenção corretiva, né? Tudo isso tem que ser pensado aqui exatamente nessa fase, tá bom? Depois disso, gente, vem o controle de produção, que é o que eu sempre insisto aqui no final, gente. Se você não controlar esse último item aqui, você não vai conseguir chegar lá, tá bom? Você tem que ter controle, né, daquilo que você faz. De nada adianta você planejar, e aí eu volto naquilo que eu falei na aula passada. Se nós temos condições de fazer isso daí, trazer para a nossa vida, é exatamente isso, é você controlar. Fazer um checklist mesmo, falar, olha, eu programei isso e fiz isso, programei isso, fiz isso, programei isso, opa, não fiz isso. É exatamente assim que funciona também no processo de produção, tá bom? Aí aqui nós temos um exemplo, né, de PCP. Então, o projeto de produção, ele entra aqui, aí vem para coleta de informações, planejamento de produção e o controle de produção. Aqui no planejamento, você tem um formulário do plano de produção, a implementação do plano e a execução, tá vendo? Então, quando você fala aqui do PCP, você começa aqui, ó, no projeto de produção, e aqui atrás, né? Aqui atrás, ó, exatamente essas perguntas aqui. Aí você vai para a coleta de informações, né, porque você vai ter que estudar, né, buscar informações sobre isso, planejar a produção, né, porque daí você aqui é o projeto ainda, aí você já começa a planejar a produção, que já é aqui, né, e aí, por fim, o controle, que é justamente aquilo que eu falei, para você ter certeza de que tudo aquilo que foi projetado e planejado foi cumprido, tá bom? Aqui, gente, nós temos também a previsão de vendas. Por quê? Porque aqui atrás, lembra que eu falei que você tem que estar relacionado à previsão de vendas? É exatamente isso. Enquanto maior a venda, né, maior é o planejamento. Então aqui eu tenho, é como se fosse um ciclo, né, uma roda. Quanto maior a previsão de vendas, maior tem que ser também a minha preparação para fazer toda a produção do meu produto, tá bom? E aqui, por fim, gente, o PCP, ele mostra aqui onde ele está, bem no meio, tá bom? Então você vê que o PCP, ele não é uma coisa isolada somente do chão de fábrica, né? Só da produção. Ele está relacionado à produção, que é exatamente o que nós falamos nos slides anteriores. Ele está relacionado a finanças, porque é o que eu falei também, gente. Sem envolver o departamento financeiro, não tem como você viabilizar, porque de nada adianta fazer um mega planejamento se eu não tenho dinheiro para pagar. Né? Então, isso daí tem que ser em conjunto. Geralmente, a coisa é de lá para cá, né? Porque o financeiro te fala, olha, você pode gastar tanto, e aí sim você começa a fazer o planejamento. Tem que estar diretamente ligado com vendas, porque à medida que você vai vendendo, a sua produção também tem que se adequar. Então, se, por exemplo, eu tenho um departamento de vendas que trabalha com produtos sob encomenda, né? Ele tem que conversar também com a produção, porque não adianta, né, você fazer uma venda de uma coisa que você não vai conseguir entregar, né? Então, o PCP está relacionado à venda.
Engenharia, porque é quem vai pensar tudo, né? Todo o layout, toda a parte de distribuição dos equipamentos. Compras, porque de nada adianta eu fazer também um planejamento de produção, sendo que nesse planejamento eu não tenho uma capacidade de comprar a quantidade adequada de mão de obra, de matéria-prima, né, para fazer a manufatura. Do que adianta, né? Eu vou e faço um planejamento para 50 unidades. E aí eu vou, na hora de comprar minha matéria-prima, eu só tenho matéria-prima para 3 unidades. E aí, o que eu vou fazer? Eu não vou conseguir produzir 50, né? Almoxarifado tem que ser pensado também, uma vez que depois que eu vou fazer a minha produção, que eu produzo meu bem, automaticamente eu tenho que armazenar, com exceção da produção sob encomenda, todos os outros eu tenho que pensar em almoxarifado. Contabilidade e custos, né? Porque uma vez que nós temos também eu tenho uma empresa, eu vendo o produto, automaticamente eu tenho que pensar também nele na parte contábil de custos, né? E inclui imposto, inclui uma série de obrigações que nós temos que ser pensadas também. RH, para saber também a viabilidade de contratação de funcionários, treinamento, todo o processo legal também, né, da contratação, tudo isso tem que estar também interligado ao PCP. Então vocês podem perceber, gente, que o PCP ele não anda sozinho, né? Ele está diretamente ligado a todas essas áreas, porque cada uma tem que ter algum tipo de informação que é relevante para o planejamento. Não adianta fazer um planejamento pensando somente na produção. Eu tenho que envolver essas áreas. E isso eu estou dando um exemplo simples, né? Porque, por exemplo, eu poderia envolver aqui o setor de qualidade, por exemplo, né? Uma vez que eu faço um planejamento, eu quero fazer um produto que tenha ISO 9000, por exemplo. Eu vou ter que envolver o setor de qualidade, entre outros setores. Eu posso falar aí de inúmeros setores, né? Que acaba tendo que ser envolvido também, tá bom? Então, gente, para vocês entenderem que o planejamento do controle de produção, ele não anda sozinho, tá? Então, apesar de passar por todas essas fases, ele tem que estar em conjunto, em concordância, em harmonia com esses setores aqui também. É claro que cada empresa tem a sua particularidade. Às vezes você pega, por exemplo, o departamento de engenharia e produção, eles estão juntos, compras e finanças, por exemplo, mas de uma maneira geral, para discriminar e desenhar de uma maneira mais clara, basicamente seria estes setores aqui, ou setor de qualidade, como eu exemplifiquei aqui agora há pouco, tá bom? Então, gente, quando nós falamos sobre planejamento e controle, qualquer que seja o sistema de administração da produção, ele tem que contribuir com os objetivos estratégicos da organização, tá bom? Porque de nada adianta eu fazer um planejamento que vá contra aquilo que a empresa defende, né? Aquilo que a empresa deseja no seu planejamento. Então, a primeira coisa que eu tenho que ver é saber se do que adianta eu querer expandir a minha produção, fazer um planejamento visando uma expansão, sendo que a minha empresa não tem essa pretensão. Ela está satisfeita onde ela está no mercado e não adianta. Ela fala, não quero crescer. Eu quero atender bem quem eu atendo e para mim o que eu ganho já é o suficiente. Então, tem que estar também, né, alinhado com os objetivos estratégicos da organização. Então, planejar as necessidades futuras de capacidade produtiva. Então, isso daqui é o que eu falei agora há pouco. Eu tenho que saber quanto eu quero, né, futuramente, continuar produzindo. Eu quero continuar na mesma, quero produzir mais, quero produzir menos. Isso tudo tem que ser pensado, tá? Planejar os materiais comprados. Porque não adianta, gente, eu fazer todos os planos se eu não tenho matéria-prima, por exemplo, né? Vocês vão lembrar aí da greve dos caminhoneiros. Quantas coisas faltaram nas casas, né, das pessoas? Porque começou a faltar matéria-prima. Que adianta a empresa falar, eu vou fazer nuggets para vender, sendo que ele não consegue receber o frango, por exemplo, que vem no caminhão. Então ele tem que ter um planejamento, né? Uma coisa depende da outra, né? Uma coisa leva a outra, uma coisa depende da outra. E aí esse planejamento dos materiais é importantíssimo. Planejar um nível adequado de estoque de matéria-prima, semi-acabada e produtos finais nos pontos certos. Então, vocês verem aqui, ó, esse último período aqui é importantíssimo, nos pontos certos, porque você tem que estar na localização correta, na quantidade correta, tá? Você tem que comprar uma quantidade de matéria-prima
que seja equivalente ao estoque de semi-acabados e seja equivalente também aos produtos finais, porque senão seu planejamento vai por água abaixo e não vai ter sucesso, tá bom? Então, basicamente seria isso daqui. E por fim aqui, nesse slide, programar atividades de produção para garantir que os recursos produtivos envolvidos estejam sendo utilizados em cada momento nas coisas certas e prioritárias. Então você tem que usar as coisas, né, os recursos certos. Não adianta você usar, eu tenho lá uma máquina que pode fazer uma série de coisas, eu não estou usando no que é prioridade. Eu acabo perdendo um pouco, né, da minha capacidade de produção porque eu estou usando o recurso errado no lugar errado, tá bom? Ser capaz de saber e de informar corretamente a respeito da situação corrente dos recursos, pessoas, equipamentos, instalações, materiais e das ordens de compra e produção. Gente, se isso daqui não estiver alinhado, não tem como, né? Eu tenho que saber quantas pessoas eu tenho trabalhando, quantos equipamentos eu tenho, como andam as minhas instalações, o que eu tenho de material, né, o que eu tenho de matéria-prima, o que eu tenho de produto semi-acabado, o que eu tenho de produto pronto. Isso tudo eu preciso ter na ponta da língua, tá? E por ser capaz de prometer os menores prazos possíveis ao cliente e depois fazer cumprir. Não adianta eu prometer um prazo e depois não cumprir, porque senão acaba o concorrente faz, né? E ser capaz de reagir eficazmente, tá bom? Então, gente, por enquanto é isso. Eu vou fazer agora aqui um outro slide e a gente volta a se falar, tá bom?